O filho pródigo, quanto tempo ele ficou afastado do pai? Você sabe? Fica comigo nesse vídeo até o final e você vai entender, amém? Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, pastor Evandro da Silva aqui. Se você gostar do vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal para nos ajudar, nos ajuda para que o YouTube venha enviar esse vídeo para mais pessoas e venha entender que esse vídeo é relevante para todas as pessoas e para que possamos levar a palavra do Senhor a lugares mais longe, aos lugares mais distantes, a muitas pessoas para a glória de Deus. Vamos lá? Bíblia aberta, Lucas 15, verso 13. Você já ouviu a expressão o evangelho dentro do evangelho? Pois é, se você não ouviu, é nesse texto aqui, do filho pródigo. Para mim, é a história de amor mais linda de todos os tempos, contada por um homem mais sábio de toda a terra, que já pisou nessa terra, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então fica conosco, Lucas 15, 13, para a nossa meditação, para nós ganharmos tempo. Vamos lá? E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente, ou seja, sem prestar contas. Eu vou aqui trazer luz para o teu entendimento, eu não vou, é só um resumo para você aprender mais na palavra do Senhor e revelações que Deus foi me dando também para nós ganharmos tempo. Você já conhece a história, você vai ler o capítulo 15 todo, quando você for pregar essa mensagem, lê o capítulo 15 todo e depois você pode, na hora que for pregar, você pode ler do versículo 11 em diante, para não tomar muito tempo. Agradece a quem te deu oportunidade para pregar, pergunta até que horas você pode ministrar a palavra do Senhor, porque nós temos que ter educação quando estivermos na igreja de outros pastores, não só na outra, mas na nossa também. Então, para nós entendermos, Jesus estava aqui vendo que os fariseus e escribas estavam murmurando. Então Jesus contou esta parábola, contou a parábola aí das 100 ovelhas, da dracma perdida e filho pródigo. Então, versículo 13 está falando que ele juntou tudo e partiu para uma terra longínqua. Quanto mais distante, quanto mais demorar para voltar para a casa do pai, mais longo vai ser o percurso. O maior erro do filho pródigo foi ter ido para longe do pai. E quanto tempo ele ficou longe do pai? Nós vamos saber nesse vídeo. Então, o maior erro, quanto mais ele caminha indo para distante do pai, mais vai ser longa a caminhada também para voltar. Então o pai da parábola era justo. Se o pai fizesse a vontade do filho, com certeza o filho não teria ido embora. Ou seja, tinha regra. O filho, não querendo obedecer à regra, preferiu ir embora da casa do pai. O pai não expulsou o filho que quis ir embora, pediu a sua herança e o pai assim repartiu por eles a fazenda. Os dois filhos estavam interessados no dinheiro do pai, estavam servindo o pai, não porque amavam o pai, mas porque de forma interesseira o serviam. E os dois eram perdidos, os dois ficaram perdidos. A palavra pródigo significa ostentação, mas na verdade os dois filhos estavam perdidos, tanto o mais novo que saiu, quanto o mais velho que ficou, estavam perdidos, ambos estavam perdidos. O pai não vai buscar o filho, você sabe, você conhece a história, porque o filho, ele sabe o caminho de casa, o filho pródigo sabe o caminho de casa, sabe o caminho de volta. Então não é porque o pai não amava, o pai amava, mas o pai não vai buscar, porque se ele saiu por conta própria, ele tem que voltar por conta própria. A Bíblia fala que não é nem por força nem por violência, mas sim pelo Espírito de Deus.
Versículo 16, para a gente ganhar tempo, ele já tinha gastado tudo e houve uma grande fome naquela terra. E se não houvesse a fome, também ele não voltaria. Então, aquela fome foi situações que Deus causou. Deus às vezes vai causar situações na nossa vida para Ele nos trazer para perto dEle. Então, se o dinheiro não acaba, ele também não volta. Ele não voltou porque ele amava o pai, ele voltou porque na casa do pai não faltava pão. E ele ali padecendo necessidade naquela terra, porque houve uma grande fome, e ele conseguiu arrumar um trabalho, um emprego de cuidar dos porcos. Vai um bônus aqui também, porque ele era muito humilde, porque um judeu, ele prefere morrer do que cuidar de porcos. E ele foi cuidar de porcos. E a Bíblia fala que no versículo 16, e ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Quando você for pregar, né, e ninguém lhe dava nada, quando você for pregar, não fale que ele comeu as bolotas ou as alfarrobas que os porcos comiam. Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala, ele desejava encher o seu estômago. Ele desejava, não quer dizer que ele comeu. Não podemos afirmar que ele comeu. Ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada, porque é assim, quando o dinheiro acaba, ninguém lhe dá nada. Quando você está com dinheiro, você tem, entre aspas, muitos amigos, mas quando o dinheiro acaba, é aí que você vai ver quem verdadeiramente são seus amigos. Quando estamos na pior, é que nós vamos saber quem é o nosso amigo. Então, no versículo 20, ele se levantando, ele caiu em si, caiu para cima, e se levantando, levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, o seu pai correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Então, o pai correu, aqui ele está voltando, ele volta para o pai, volta para a casa do pai, e o pai, quando viu ele, o pai correu, abraçou e beijou. No Oriente, o pai, ele não corre. Deus aqui quebrou o protocolo. Deus aqui correu e abraçou ele, como quem diz, não apedreje meu filho, porque se o pai não corre e não abraça, os homens ali, os trabalhadores, os homens, os funcionários, iriam apedrejar o seu filho até a morte. Então o pai, ele quebrou o protocolo, ele correu, abraçou o filho e o beijou. O filho estava, lógico, todo maltrapilho, fedendo, mas o pai não se importou com isso. O pai beijou, mesmo ele estando fedendo. Então, para nós entendermos aí. Então, no Oriente, o pai, ele corre, né? Ele não corre. Só que esse pai da história, ele correu, quebrou o protocolo. É Deus, né? Deus, só Deus, o pai abraça como quem diz, não apedreje meu filho. Para nós entendermos no versículo 22, o que é que o pai faz? Manda trazer depressa a melhor roupa. Trazer depressa a melhor roupa, vestilho e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. O pai tem a melhor roupa, o pai tem um anel e o pai tem sandália nos pés. Como o pai sabia a medida da roupa e do anel do filho? Porque ele volta, e você já vai entender quanto tempo ele demorou para voltar. Por quê? Como que o pai sabia? Como que o pai sabia a veste, o tamanho, o anel e a sandália? Ou seja, porque fora da presença de Deus, ninguém desenvolve. Fora da presença de Deus, ninguém cresce. Então, as medidas eram essas. O filho volta magro, o filho não desenvolve, o filho volta, a roupa serviu direitinho, o anel também, e também as sandálias, porque fora da presença de Deus ninguém desenvolve, ninguém cresce. E o pai ainda fala no versículo 23, e trazei o bezerro cevado.
E aqui vem a nossa resposta para a pergunta que eu fiz lá no começo do vídeo: quanto tempo ele ficou afastado do pai? E aqui, aproximadamente 1 ano e 6 meses. Por que que eu sei? Como assim? Como que você sabe, pastor Evandro? 1 ano e 6 meses, porque esse era o tempo que se gastava para engordar o bezerro. Porque quando o filho sai de casa, o pai pega um bezerro e coloca para cevar, coloca para engordar. E 1 ano e 6 meses era o tempo que se gastava para poder engordar o novilho, engordar o bezerro. Então, era quando o filho sai, o pai sabia que o filho iria voltar, que um dia o filho ia voltar. Então, ele botou o novilho para engordar. E ali era de costume, o filho voltando, o pai manda matar o bezerro cevado, né? O bezerro gordo. Então, trazendo luz para o nosso entendimento e respondendo a tua pergunta a respeito do filho pródigo, ele ficou 1 ano e 6 meses afastado da presença do pai, da casa do pai, aproximadamente 1 ano e 6 meses. Mas eu não sei quanto tempo você está afastado, você que está afastado, você que está afastada. Eu não sei o porquê você se afastou, porquê você saiu da casa do pai, porquê você saiu da presença do pai, o que aconteceu. Só que Jesus não tem culpa do que as pessoas fizeram. Talvez você tenha se decepcionado com alguém e tenha saído da casa do pai, tenha saído da presença de Deus. E Deus não tem culpa, porque quem morreu na cruz do Calvário por você foi Jesus. Jesus morreu na cruz do Calvário. Então, por mais que o homem tenha feito algo que te desagradou, te decepcionou, o homem é falho, o homem é sujeito a falhas. Então, volta para a presença do Pai, volta depressa. O filho, ele voltou, não voltou porque amava o pai, é verdade, voltou porque na casa do pai não faltava pão. Lá fora da casa do pai, só tem lama, só tem fome, mas na casa do pai tem pão. Então, volte para Jesus o mais rápido possível. Voltar para o Pai não é voltar para a casa do Pai. Voltar para Jesus não é voltar para a casa do Pai. Voltar para Jesus é voltar para Jesus. Então, volte para Jesus o mais rápido possível. Fica aí essa dica aí, esse conselho da parte de Deus. Então, o versículo 28, o texto vai desenrolando, e o filho mais velho, ele chega, escuta a dança, escuta a festa, o barulho, e ele vai perguntar a um dos funcionários, e alguém vai falar para ele: olha, o teu irmão voltou, e o pai mandou matar o bezerro cevado. E ele vai questionar com o seu pai, ele vai questionar com o pai dele, dizendo: teu filho voltou. Por que ele não falou meu irmão voltou? Ele falou teu filho voltou e tu mataste o bezerro cevado. 3 vezes essa expressão do bezerro cevado nessa parábola. E o pai fala: tudo que é meu é seu. Nesse dia que ele foi saber que tudo que é do pai também é dele. Então nós muitas vezes não sabemos que tudo que é do nosso Deus também é nosso, que nós temos riqueza, somos ricos em Jesus Cristo, somos herdeiro e co-herdeiro da promessa de Deus. Então nós vamos abraçar a promessa de Deus. O nosso Pai é o dono do ouro e de toda a prata. Mas a parábola, no versículo 28, para nós entendermos, ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Então, quer dizer, o pai insistia com ele para ele entrar. Eu entendo que a parábola termina com o filho mais velho fora da casa. Observe que o filho mais novo, ele havia ido embora da casa do pai, voltou. O pai fez uma festa e o que esperava ele? Veste nova, anel
e sandálias e o bezerro cevado, o bezerro gordo. Então, quer dizer, o pai deu uma festa. E diz o texto que o pai sai e vai conversar com o filho que está indignado. E a parábola termina com o filho mais novo dentro da casa e o filho mais velho fora da casa. A parábola termina dessa forma, que o irmão do filho pródigo, o irmão mais velho, a parábola termina com ele fora da casa. Então, cuidado para não sair da casa do pai. Você que está na casa do pai, não saia da casa do pai, não saia da presença de Deus. E se você saiu, volte depressa para o Pai, volte para Jesus o mais rápido possível. Amém? Então fica com essa palavra, se essa palavra te ajudou, se essa palavra foi bênção para você, curte e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo, que Deus abençoe ricamente a tua vida, em nome de Jesus.